Bom dia. Bom dia, professor. Então, você é a primeira. Estamos agora aguardando a formação da sala para iniciar os nossos trabalhos. Vamos aguardar um pouco. Tá ok. Você viu aí, professor, a enchente aí na Zona Leste? Muito grande, né? É. Realmente. Eu acho que, infelizmente, nós não temos mais profissionais, viu? Ali foi um serviço mal feito demais que fizeram ali, naquela galeria. Não, ali, nunca, a mulher disse que estava com 28 anos, nunca tinha acontecido aquilo. Ali houve um problema de represamento, né? Com a construção daquelas alças da ponte, as águas ali passaram a ficar represadas. E o problema ali não é de difícil solução, é de fácil solução, porque está muito perto do rio. Então, poderia ser feito uma galeria ou um canal de conexão. Mas aí o problema é a pessoa que vai fazer. Isso era para ter sido feito na época que estavam fazendo ali a receita, né? Um órgão federal ali. Você está falando em qual local exatamente? Professor, foi ali, a maioria foi na Igreja Universal, na nova Igreja Universal, foi naquele pedaço ali de chão, ali perto do Riverside. Ah, tá. Então, é ali mesmo que eu estou me referindo, né? Ali ocorreu, Infelizmente, nós temos esse grande problema na Zona Leste, né? Em várias Não é outras da agora. partes. Não. Eu vou comentar até um pouco sobre isso quando tiver a turma, tiver mais adesão na sala, porque o nosso assunto hoje vai ser de curvas topográficas nas maquetes, né, escala, e justamente isso é um assunto correlato. Então, eu vou aproveitar a deixa que você deu a ideia de fazer um paralelo com essa situação toda. É bom. Professor, o senhor conhece alguém que faça reforma em imóveis antigos? Conheço, sim, conheço. Eu vou lhe adicionar no privado, é isso eu vou lhe pedir. Tá. Nesse período está tudo meio parado, né? Mas vai que está precisando de um dinheirinho. Eu largo máscara nele, jogo álcool, banho ele de álcool. Que peça é? Professor, é uma escrivania muito antiga que eu ganhei. Deve ter uns 80 anos. Sei. Quais são os problemas? Na verdade, a pessoa deixou ela na chuva, né? E aí ela tá se desmanchando aquele, eu não sei como é que chama, aquela madeirinha, aquele pauzinho que fica por trás dela, o forro, porque ela é madeira mesmo, Sei. né? Aí tá se Madeira desmanchando por conta da maciça. chuva. Maciça. Tá se desmanchando porque deixou na chuva. E eu fico com pena, eu amo essas coisas antigas. Sei. E um tempo desse também, eu comprei uma chácara há 22 anos atrás e tinha uma cristaleira. Essa cristaleira já existia lá há anos e anos. Deve ter Ela é bem antiga. Agora ela só falta pintar, botar vidro. Mas lixar, né? Eles sabem como fazem. Perfeito. Isso. Deve ter uns 100 anos ela. É muito antiga. Aí eu vou aproveitar esses móveis todos. Eu adoro, eu amo. Você tem algum transporte que possa levá-la? Tem, né? Ah, tá. Tem. Porque lá eles retirariam com todo cuidado, com toda segurança. Eu vou indicar o Fortes e o Janiel. O Fortes é o marceneiro mais qualificado. O Janiel é o mais operacional, né? O que tem a iniciativa e tudo mais. O Fortes já é um senhor de idade,
muito experiente na marcenaria, que ele é que estaria mais à frente do processo. Mas, para efeito de agilização, seria o Janiel. Eu vou ligar para eles hoje, depois você me passa no particular, para a gente encaminhar. Bom, já temos nesse momento 4, 5 participantes, né? O pessoal que entrou agora, nós estamos aguardando a formação de uma turma maior. Todos vocês já me remeteram o trabalho? A Luane, eu sei que sim. Todos os outros que estão no momento no grupo? Eu já. Você também já, né? Deixa eu pegar meu óculos aqui que eu... Arielle. A Arielle. A Arielle também já mandou. E a Ana Oliveira já me mandou, o Bruno. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Oliveira. Eu ainda não enviei, mas ele já está pronto. No final da aula. Sim, mas eu não estou cobrando, né? Só para ter um controle, porque o nosso prazo vai até hoje. Eu estendi hoje até meia-noite, até hoje. Tá? Então, não tem problema. Quem não pôde mandar ainda, está dentro do prazo, absolutamente dentro do prazo. Ok. É muito importante. Eu já enviei, professor. Já também, né? O caso do Bruno, isso. É muito importante não esquecerem de colocar o nome, tá certo? E o período, né? Para que eu possa ter o controle aqui nas notas. A partir que eu tenho que dar as notas até sexta-feira. Então, a partir de hoje, quer dizer, aliás, a partir de amanhã, se eu receber trabalho atrasado amanhã ou sexta-feira, que dê tempo de entrar ainda nas notas, eu vou dar um desconto na nota, né? Agora, de sexta-feira em diante, segunda chamada, porque sexta-feira, de sexta para sábado, eu vou estar já colocando as notas no sistema, né? Então, a partir do momento que eu coloco as notas do sistema, aí o próprio sistema, automaticamente, passa a pessoa para a condição de segunda chamada, o que não é desejável para ninguém, né? Bom, vamos iniciar aos poucos o nosso trabalho. Pode ser que hoje, em função do dia da entrega, a gente venha ter uma adesão menor na nossa sala de aula. Então, isso vai ser mais ou menos normal. Então, eu vou dar início. Hoje, a nossa temática vai falar sobre a topografia na maquete e a preocupação com escalas na maquete também, né? Nesse caso, eu vou estar mais direcionando para as maquetes profissionais, para as maquetes mesmo de arquitetura ou de urbanismo. E não aquelas maquetes que ficam nos estandes de venda, essas maquetes mais alegóricas, que servem mais para ilustração e tudo mais, né? Por exemplo, esse conceito de maquete passa muito pelo critério da tridimensionalidade, né? Se nós formos observar nesses estandes de venda, os apartamentos modelo que eles constroem, na verdade, são uma maquete, né? Tudo de madeira, só que é uma maquete em VG. O que aqui nós chamamos de VG? Na geometria descritiva, o conceito de VG é bastante difundido. VG é verdadeira grandeza. Então, se faz a maquete do tamanho que o espaço vai ser, né, realmente. Isso facilita muito a interação do potencial comprador com o imóvel, né?
É claro que nesses apartamentos de modelo, existe algumas pegadinhas, né? Então, às vezes, as pessoas, quando vai entrar no apartamento real, estranham um pouco, né? Essas pegadinhas acontecem com a iluminação, com o uso de espelhos, com móveis que às vezes são feitos em dimensões menores do que as reais. Por exemplo, um armário de guarda-roupa deva ter 60 centímetros de profundidade para um cabide poder caber direitinho, né? Na pior das hipóteses, 55 centímetros. Então, às vezes, nesses apartamentos dos estandes de venda, a gente vê os armários, aí vai ver a profundidade. Às vezes não dá nem para abrir a porta para constatar a profundidade, né? Porque aí se fez com a profundidade um pouco menor para criar uma ilusão. Isso é desonestidade, mas infelizmente não é em todos, mas existe alguns apartamentos de demonstração que infelizmente acontece isto. Mas o importante salientar para nós aqui que aqueles estandes, eles são maquete, apenas são uma maquete em VG, verdadeira grandeza, tá? Muda a escala, mas é uma maquete porque não é real, né? As paredes são ocas, tudo é fictício e é feito para que a gente tenha uma maior interação. Interessante lembrar que o uso da maquete ele foi bastante difundido em função da dificuldade das pessoas, no geral, do público em geral, interagir com os desenhos, né? Porque muitas vezes esses desenhos são muito técnicos e os desenhos partem de uma projeção chamada ortogonal. Ou seja, essa projeção ortogonal que define plantas, laterais, elevações, e depois cortes, secções, etc. Então, são instrumentos que muito importantes no canteiro de obra, mas são muito técnicos. Então, às vezes, nós temos até mesmo pessoas de formação cultural alta, pessoal com pós-graduação e tudo mais, que não consegue interagir com a planta, não consegue ler a planta direitinho. Lá no Grupo Claudino, eu trabalhei lá uns quase 20 anos, o meu chefe lá, ele não conseguia ler a planta, ele não era da área de engenharia nem de arquitetura, ele não lia a planta, de jeito nenhum. E ele dizia que lia, o pior é isso, porque as pessoas diziam que estavam entendendo, mas quando a coisa começava a ser construída, ele começava a questionar, não foi assim que vocês me mostraram. Mas, na verdade, ele tinha dificuldade de uma percepção tridimensional. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Tá? Tem gente que tem uma habilidade boa para dançar, tem gente que pisa no pé do companheiro, tem gente que tem uma boa habilidade com matemática, tem outros que têm boa habilidade com as linguagens, com a escrita. Então, é assim, a visão tridimensional, a percepção tridimensional, não é para todo mundo, muita gente tem dificuldade. Nós, vocês, futuros arquitetos e tal, nós temos que ter essa compreensão. Por isso que hoje a gente usa muitos programas tridimensional, que ajuda muito nisso. Mas mesmo esses programas, às vezes, são difíceis de dar uma percepção real do produto final. Então, as maquetes físicas ainda são muito difundidas, especialmente quando o empreendimento é de grande porte, né? Quando o investimento é muito alto, normalmente o arquiteto já propõe logo uma maquete, porque
um dos grandes dramas da nossa profissão é lidar com o dinheiro do outro, né? Em grandes escalas, né? Quando a gente vai fazer uma casa para a classe média, por exemplo, economia de uma vida. Não é comum as pessoas terem 2, 3 casas durante a vida. Muitas vezes a pessoa constrói aquela casa e lá ela vai morrer, às vezes muda para uma outra e tal, mas não é um objeto de consumo de que você fique trocando, porque o custo é muito alto. Em geral, para se construir uma casa, tem que se lançar a mão de financiamento. Então, é muito importante que a gente tenha segurança que a pessoa que está nos contratando entenda realmente o que a gente quer. A gente não pode fazer com que eles sejam enganados, né? Isso é muito ruim, até para a nossa própria creditabilidade. E quando o investimento é mais alto ainda, tipo um shopping center, um hospital, um edifício comercial, né? Uma rodoviária, etc. Então, o comprometimento de recursos é muito alto. Então, se lança a mão da maquete, né? Aí a maquete é quase que obrigatória. Por exemplo, eu nunca vi um shopping center que não tenha tido uma maquete. Todos têm maquete física, tá? Até porque o lojista, um shopping tem 200 lojistas, 300 lojistas, o Teresina Shopping tem quase 500, 400 e tantos lojistas. Então, o lojista, ele quer ter segurança do investimento dele, né? Então, o lojista quer ter segurança no investimento que ele vai fazer. Então, ele quer ter a visão tridimensional. E não adianta você chegar, pegar uma planta de shopping center e espalhar e tal, né? Então, a planta é bidimensional. A planta já ajuda alguns, né? Todo mundo que lê planta, podem acreditar. E, às vezes, até mesmo profissional de formação universitária. Às vezes, a gente tem pessoas, até analfabeta, que conseguem ler a planta melhor do que outros. E isso é, como eu disse, é uma questão de percepção espacial, né? Então, que nem nós mesmos aqui, que somos da área de arquitetura e tudo mais, eu tenho certeza que entre vocês existe muito relatos das pessoas ficarem perdidas no Riverside, né? Isso é uma questão de percepção espacial, porque tem muitas saídas e a pessoa perde a orientação e tudo mais, né? Que dirá uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não tem uma formação específica nessa área de percepção espacial. A percepção espacial é algo que a gente deva, ao longo da nossa vida, treinar, né? Nós, arquitetos, precisamos ter essa percepção bastante aguçada, tá? Então, não se justifica, por exemplo, a gente andar se perdendo em uma cidade, né? Por mais complicada que seja a cidade, a gente deva ter a preocupação de ter uma orientação, de como é que nós estamos andando, qual o rumo, por onde nós saímos e tudo mais. Isso é algo muito desejável e muito importante no dia a dia da nossa profissão. E a maquete é uma tábua de salvação. A maquete ela vem justamente para possibilitar para o cliente uma percepção mais clara do produto na sua configuração final. No shopping center, eu trabalhei muito com shopping center. No shopping center, a gente usa, inclusive, a maquete externa e interna. São maquetes que a gente tira o telhado e a gente vê por dentro, tá? Às vezes a maquete ela é feita em vários estágios. Um estágio da parte interna no piso inferior, no piso intermediário, no piso superior, e outra mostrando todo o conjunto. Às vezes, essa visão do interior é feita só num segmento da maquete, e o restante fica toda ela inteira. Existem várias possibilidades, mas é muito importante
que vocês perceberem da demanda e da necessidade da maquete física. E por que se usa isso e tal? Uma vez que uma maquete física de um shopping é muito cara, né? Aqui em Teresina não tem nem quem faça. Em Teresina não tem quem faça. Tem uma empresa em Fortaleza, uma única empresa em Fortaleza, que faz essas maquetes mais elaboradas. São maquetes mais complicadas de serem feitas e tal. Mas, em geral, só nos grandes centros mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, a gente tem empresas especializadas. E isso, mesmo no nosso meio, tem muita gente que faz maquete aqui em Teresina, mas maquetes menores, né? Já tem gente que faz maquete de edifícios, né? Essas torres. Como a torre, em geral, o pavimento típico é modulado, quer dizer, um é igual ao outro, tal, então facilita um pouco o processo construtivo. Quando a geometria da construção é mais complexa, a gente tem mais dificuldade, e não é todo escritório de maquete que se arriscaria nesses casos. Bom, uma maquete, ela, para ser uma representação da realidade, ela tem que seguir as proporções. Isso é um princípio básico. A maquete dita profissional, que eu estou falando aqui como maquete profissional. Então, de saída, a maquete tem que definir a sua escala, tá? Qual escala de representação. Para a maquete, as escalas menores, ou seja, quanto menor for a maquete, mais difícil é a construção, né? Uma maquete muito grande não quer dizer que ela seja necessariamente mais difícil. A partir de um certo tamanho, aí já vai encarecendo mais pelo dispêndio de material. Mas é mais fácil você trabalhar em escala de 1:50, por exemplo, do que trabalhar na escala de 1:100. Os alunos do primeiro ano, na turma de maquete, eu tenho alguns alunos do primeiro período, então, de vez em quando, eu tenho que estar dando algumas explicações adicionais, porque esse pessoal está entrando no curso. Então, a escala de 1:50 é a escala mais usual na representação das edificações residenciais, nas edificações de um modo geral. A escala de 1:100 é uma escala em que o desenho fica menor, né? E essa escala é utilizada em grandes edifícios, né? Quando você quer ter uma visão do todo do edifício. Então, não cabe num papel quando você vai imprimir. Então, você tem que reduzir a escala. Normalmente se usa a escala de 1:100. Temos uma escala intermediária, que também é bastante utilizada, que é a escala de 1:75. Quando se trata de espaços urbanos, né, espaços da cidade, que nós vamos representar mais de um quarteirão, 2, 3, 4 quarteirões, essas escalas vão para 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, né? Essas são as escalas mais usadas, né? 1:100, 1:50, 1:75, 1:100, no uso de edificações. Aí depois 1:200, 1:500, 1:1000 e 1:2000 no uso urbano, tá? Mas é comum em maquete a gente utilizar escalas intermediárias, não escalas que sejam assim muito padrões na representação gráfica, no projeto que vai ser impresso. Então, às vezes a gente usa uma escala de acordo com o suporte, de acordo com a sala em que a maquete vai ser exposta. Então, a gente vai ter que fazer uma adequação de escala de acordo com
o contratante, né? O contratante chega e diz, olha, eu quero colocar a escala no estande de venda, mas meu estande não pode ocupar muito espaço do canteiro de obra, senão dificulta canteiro de obra. Eu vou ter lá uma sala, sei lá, de 3 metros por 4 metros. Aí a gente tem que levar em consideração que tem que ter uma circulação no entorno da maquete e tal, e vamos chegar a uma conclusão, por hipótese, que a maquete tem que ocupar um espaço de 2 por 1 metro, tá? Então, de repente, ao invés de usar uma maquete de 1 para 200, a gente vai usar uma maquete de 1 para 300. É uma situação excepcional, mas a gente quer tirar o maior proveito possível do espaço. Porque o observador, ele não vai se preocupar com escala. Se ele sabe que lá está tudo proporcional, a visão que ele vai ter do espaço reflete a visão da realidade que ele vai ver depois do edifício pronto. Então, a escala para ele não vai ser tão fundamental assim. Quem vai executar é que tem que quebrar a cabeça matematicamente de repassar todas as medidas para aquela escala que, né, às vezes não tem nem no escalímetro, né? O escalímetro, para os alunos de primeiro ano, é um instrumento que a gente usa no trabalho, eu não estou vendo nenhum por aqui, senão eu mostrar. É como se fosse uma régua triangular, e ela tem ela tem 3 faces, em cada face é dividida em 2 subfaces. Em cada face dessa é uma dessas escalas que eu estou falando. Lá tem a escala de 1 para 200, normalmente tem a escala de 1 para 200, 1 para 100, 1 para 50, 75, essas principais escalas que eu falei. E a escala de 1 para 50, por exemplo, a gente pode adaptar para 1 para 500, né? É só tirar acrescentar, aliás, um zero depois da vírgula. E assim por diante, tá certo? Então, a maquete, em termos de escala, ela é de fundamental importância que a gente obedeça as escalas, né? E essas escalas vão interferir em tudo que a gente for construir na maquete. A abertura das janelas, os vãos, tá? Então, tem até terminologias apropriadas, né? Por exemplo, vãos. Vãos são todo e qualquer abertura na edificação. Então, porta é um vão, janela é um vão, óculo é aqueles vãos redondinhos muito comum nas igrejas, ou então nos porões, também é um tipo de vão, né? E assim por diante. Paramentos, os paramentos são todos os fechamentos, né? Tudo que é parede, não importa que tipo de parede seja, mais grossa, mais estreita, a parede de concreto, uma parede de aço, uma parede de madeira, tudo é paramento. Então, essa é a terminologia básica. Então, a maquete é feita por fechamentos, paramentos e por vãos, que a gente vai recortar para criar o vão, né? Que são as janelas, né? Os basculantes. O common wall é uma situação híbrida, né? Ela é meio paramento e meio vão, né? Common wall é a desgraça do maqueteiro, porque não é fácil representar common wall. Hoje em dia, com as impressoras, a gente tem essa condição, né? Mas isso com algumas limitações de escala, porque quando a escala é muito pequena, o common wall é muito detalhado, a gente tem dificuldade, né? Mesmo na impressora, de fazer essa representação. Então, muitas vezes o common wall é feito uma representação simbólica. Na verdade, a gente faz como se fosse uma parede e a gente cola, tá, um adesivo com o desenho exato do common wall. Aí dá a ideia de que aquilo lá seja furadinho, tá? A gente também tem uma outra situação que não é propriamente nem paramento, nem vão, que são os terraços, os avarandados, né? Eles são abertos. Por um lado, tem as colunas, tem os parapeitos e tudo, mas eles como se fosse um vão mais contínuo, né?
mas por trás deles sempre tem um paramento, sempre tem um fechamento, uma parede, e nessa parede é que vai ter as portas, as janelas e tudo mais. Tá? Então, além desses dois itens, a gente tem as coberturas, né? Os telhados, eu até já falei aqui na aula passada, teve uma pergunta sobre como fazer as coberturas do ginásio de esporte, né? Eu falei que existe um papelão ondulado, que é muito utilizado, né, para fazer essas curvaturas, tá? Esses mesmos ondulados são utilizados para as telhas de aço, de amianto, as telhas onduladas, ou, no caso das lajes, a gente representa como um paramento, né, uma superfície plana, né, quando a cobertura é simplesmente uma laje, tá certo? Então, se a gente for ver o exterior de um edifício, aquilo que a gente vai querer representar na maquete, ele é formado por esses três elementos, né, que são os paramentos, os vãos e as coberturas, tá? Lembrando que a gente tem situações especiais, no caso dos elementos vazados, os combovós, que não deixam de ser vãos, né? Mas que muitas vezes são difíceis de serem representados. E a gente também tem a presença das varandas, dos avarandados, dos terraços, que são espaços híbridos. Eles têm vãos e, ao mesmo tempo, por trás, tem os paramentos com seus outros vãos, janelas, portas, etc. Né? Então, o que dá mais trabalho na confecção das maquetes são os vãos. Né? Em geral, são os vãos, porque esses vãos é que vai implicar em operações de corte e de acabamento interno. A gente tem que dar profundidade para fazer a representação em perspectiva real, né? Ou seja, quando a gente define a escala, a gente vai definir a espessura do material que a gente vai usar como paramento, tá? Então, essa espessura do material, ela tem que ser proporcional à largura padrão da parede que nós estamos usando no nosso projeto. Então, se a parede que a gente está usando no nosso projeto é de 15 centímetros, que é a mais comum, tá? Então, essa parede, esse paramento lá na maquete, ele tem que ter uma espessura adequada a esses 15 centímetros, tá certo? Então, por isso que os bálsamos e mesmo os materiais sintéticos que são utilizados para a representação das paredes, eles já têm uma espessura que lá na casa que a gente vai comprar o material, diz, olha, isso aqui é para parede de edificações na escala de 1 para 100. Isso aqui é para parede de edificações de escala de 1 para 50, parede de 15 centímetros, que é a parede mais usual. Tá? E tem outras medidas adicionais, porque muitas vezes nas edificações a gente tem componentes que são de espessura menor, 5 centímetros, a gente tem os frisos, né? Os entablamentos, a gente tem os elementos decorativos, que eu nem tinha dado muita importância até aqui, porque no processo construtivo da maquete a gente vai trabalhar esses três primeiros elementos que eu falei, cobertura, paramentos e vãos. Aí depois a gente vai para os penduricalhos, entre aspas, né? Os adornos, os componentes arquitetônicos, caixa de ar-condicionado, se for o caso, os frisos, né? Esculturas aplicadas à arquitetura e todo o mais, né? Isso aí também dá muito trabalho e as impressoras 3D podem nos ajudar muito nesses componentes, tá? Esses componentes é a última parte que entra na maquete, né? Primeiro entra esses outros itens, né? Os paramentos já devidamente perfurados, a cobertura, a gente vai montando essa caixona geral, aí depois a gente vai entrando com os componentes e também com as pinturas.
As pinturas ou jogos de texturas, que essas texturas muitas vezes são representadas com adesivagem. Elas não são de fato texturadas, elas não são ranhuradas, nada, são lisas. Aí a gente coloca um adesivo imitando tijolinho, imitando azulejo, né? Imitando pedra, tá? Mas tem maquetes mais requintadas, que até mesmo representam a textura aproximada desses materiais, das pedras e tudo mais, tá? Então, isso também as impressoras 3D têm nos ajudado bastante. Então, você faz barramentos de pedra, né? E depois vai recortando e vai colando, aí a pedra ela fica rugosa direitinho, tem as emendas, né? Tem os sulcos, todos eles representados. Esses elementos de adorno, de decoração, são aplicados depois da pintura, tá? A gente faz a pintura geral, ou a adesivagem geral também, e depois que a gente vai colocando esses elementos de sobreposição, por conta de ser muito difícil de pintar depois, porque para você pintar depois, você teria que fazer o que a gente chama de pintura de recorte. Você imagina, numa escala pequenininha, você ter que pintar um cantozinho qualquer que tem um friso, sem melar o friso, porque o friso é de outra cor, é complicado. Então, normalmente a gente já pinta antes, e o próprio friso também já vai ser colado na cor que ele vai ficar no finalmente, tá? Para evitar a pintura de recorte. A pintura de recorte é possível fazer. A gente tem que fazer um mascaramento, né? Normalmente se usa fita crepe. Em algumas situações a gente faz pintura de recorte, ou então para dar suja, né, a maquete, quando a gente está construindo. Então, antes de entregar, tem que dar uma nova mão de tinta e tudo. Então, nesse caso, a gente usa fita crepe. Não confundir com fita gomada. Tá? É muito diferente. A fita crepe é 4 vezes mais cara. É muito cara em relação... Não é que seja tão cara assim, porque a fita gomada, tem modelos de fita gomada que são bem baratinhas, né? E a fita crepe, ela tem uma adesivagem maior, e ela é mais precisa na colocação, né? A colagem dela, a gente pode tirar, colocar de novo, tirar, colocar de novo, até acertar a exata medida em que ela tem que ficar. Então, às vezes, a gente faz um mascaramentozinho com fita crepe para dar um recorte básico e tudo mais, para dar uma repintura, né? Um retoque, né? Em algumas situações. Não é muito comum, não. Tá? Normalmente a gente pinta da base para os elementos que a gente vai aplicando depois. Né? A gente não pode se descuidar nesse sentido, porque senão depois fica muito complicado. Nessas operações de colagem é muito comum se usar luvas, né? Justamente para evitar esse problema da pintura de recorte, não está sujando os lugares. É interessante lembrar que a gente usa muita cola, tanto pode usar cola de isopor. Eu falei muito sobre cola na aula passada, né? A cola branca, que é mais usada, a cola instantânea. A cola instantânea, ela é muito usada e ela é muito problemática, porque é o seguinte, ela cola instantaneamente. Se você apoiar na superfície num local que não é exatamente o que você quer, dançou, já está colado, né? Então, você tem que ter uma mão cirúrgica, né? Então, muitas vezes a gente não usa abusivamente a cola instantânea. A gente dá uns pontinhos somente para poder ter a possibilidade, a flexibilidade de reposicionar algum elemento que a gente esteja colando, tá certo? Então, a gente vai devagarzinho, tá? É um cirurgiãozinho plástico mesmo, não tem jeito. Aí aplica lá, não precisa nem segurar muito, ela já cola. A cola instantânea, ela é a melhor das colas, mas ela é impaciente, ela não espera, ela cola imediatamente. A cola branca já demora um pouco mais, mas ela costuma um pouco sujar. Aliás, todas as colas do mesmo instantâneo,
Se ela for usada em excesso, há o escorrimento, né? Esse escorrimento vai danificar a maquete no fundo. Se já tiver uma pintura, se já tiver uma textura, para você retirar esse escorrimento é complicado. Quando a cola é branca, a gente tem mais chance, com uma estopazinha, uma franela, fica perfeito, a gente tira com mais facilidade. Quando a cola é fórmica, que é muito usada, a cola fórmica ela é usada principalmente em elementos metálicos, elementos mais pesados, essas situações. A gente vai fazer uma ponte de ferro, representar a ponte de ferro aqui, ferroviária do Rio Parnaíba. Digamos que alguém seja contratado para fazer essa maquete. Aqueles pontos de engate, ali não dá para fazer com cola branca, né? Ali tem que fazer com cola instantânea ou cola fórmica. A cola fórmica, ela tem a vantagem de ter um tempo um pouco maior para a cura. É tipo uns 10 segundos, então a gente pode ajeitar, pode ter um posicionamento melhor, tal, né? Tem um recurso que é muito usado em maquete, que vocês devem ter ele bastante em mente, que são os gabaritos, né? Gabarito existe justamente para a gente ter precisão na colocação dos elementos que vão serem acoplados, colados. Às vezes podemos até utilizar prego, parafuso. Existem outros sistemas de acoplagem que não seja cola, mas em geral é cola. Então, o que a gente faz um gabarito, assim, por exemplo, no caso da ponte de ferro, no caso da ponte ferroviária, aqueles módulos, eles são repetitivos, né? Eles têm um padrão. Em alguns não tem, mas a maioria tem. Então, você pode fazer uma base na sua mesa de trabalho, colocando uma forma de encaixe com a posição precisa daquelas hastes. Aí você vem com as hastes, tá? Aí vai colar exatamente naqueles pontos de conexão e não tem nenhum perigo de escorregar para um lado, escorregar para o outro, porque elas estão num encaixe que dá essa precisão. Então a modulação, ela é um recurso muito utilizado em várias situações. Por exemplo, um prédio de 14 andares. Eu tenho o andar tipo. Então, eu posso fazer uma forma, que é um gabarito, para os vãos de um andar tipo, né? E essa forma eu vou usar em todos os outros. Então, eu vou ter a garantia de que tudo foi feito com a precisão, tá? Aí a maquininha, eu aponto aqui para trás, porque tem uma aqui atrás, a impressora 3D nos permite fazer isso com muita precisão também. Por isso que a 3D, ela vem sendo muito utilizada, tá certo? Muito, muito utilizada, porque ela nos dá essa precisão, tá? E o futuro vai ser impressora 3D, mas para as maquetes mais humanizadas, maquetes mais com mais glamour, com mais, né, as mais chique, né, as mais top, como vocês dizem, elas ainda vão ter muito do artesanato, né? Nós vamos ter um sistema híbrido, né, onde a impressora vai trabalhar muito e tal, mas nós vamos ter os acabamentos, os elementos que ainda vão ser muito, muito artesanais. Eu penso que proximamente, isso já está acontecendo na Europa, no Japão e tudo mais, mesmo uma residência, uma casa de classe média mesmo, a gente vai poder entregar para o cliente uma maquete física, né? Vai ser um mimo e para a gente vai ser muito bom, porque é muito importante que o cliente perceba exatamente como vai ser a casa dele, que ele não tenha uma visão distorcida. E só a planta não oferece todo o visual da casa. E mesmo que venha a ser um desenho 3D. O desenho 3D, eu particularmente
eu uso e tudo, mas ele é muito pasteurizado, ele não é muito, né? Ele não, é diferente da maquete física. Então, eu acredito que a maquete física, ela vai substituir o projeto desenho 3D, que vai ter, até porque para você fazer uma maquete física na impressora, que vai baratear as maquetes, você tem que ter um programa 3D. Tá? Então, você tem que ter o programa 3D. Aí, esse programa 3D, você pode imprimir algumas pranchas e pode fazer a maquete no final. Tem alguns colegas entre vocês que fizeram um estudo de custo das impressoras 3D. E certamente eles perceberam que não é um custo tão alto, né? Que não é um custo alto, que é um custo viável. Tá? E é um campo, hein, pessoal? Quem gostar desta área, vocês podem abrir um escritório ou empresa só de impressão 3D. Já pensou? Olha, eu estou fazendo projeto para residência, vou bater na porta do escritório de vocês, olha, eu quero que vocês imprimam 3D essa maquete aqui. Aí o cara se especializa em fazer projetos mais simples e tudo, o custo barato, eu tenho interesse, agrado o meu cliente, e mais, me proteja, porque o cliente vai ter uma percepção real do projeto que ele vai receber. Cores, textura, ele vai poder olhar para um lado, olhar para o outro, questionar, se for o caso, tá certo? Então, isso é muito importante. Eu não poderia deixar de falar também dos croquis, né? O croquis é uma etapa inicial do desenvolvimento projetual, né? Ninguém começa a fazer projeto por 3D, né? Muito menos por maquete, né? Então, os projetos, eles começam a partir de esboços, né? De desenhos gerais e tal, tá? Eu incentivo muito, e as grandes escolas incentivam bastante, o uso do desenho livre, né? É muito importante. A FAO, onde estudei, lá na USP, eles não, no primeiro ano de arquitetura, é tudo à mão livre. Não tem computador, eles não aceitam computador. Eles forçam com que os alunos comecem a se expressar, né, manualmente. Porque é quando a gente vai fazer perspectivas à mão livre, desenhos e tal, que são os primeiros esboços que são mostrados para a equipe, mostrado eventualmente para o cliente, dá um rumo, né? Já pensou você seguir um rumo até uma maquete, mesmo que não seja uma maquete impressa, impressa em uma maquete bidimensional, tá? E chega lá na frente e fala, não é nada disso que eu queria. Aí você volta tudo novamente, depois dos desenhos mais ou menos já elaborados e tal. Então, essa habilidade não é uma exclusividade de um ou de outro, tá? É perfeitamente possível que todos que estejam no curso de arquitetura possam treinar e ter essa habilidade manual para fazer croquis, para fazer rápidas perspectivas e tal, para dar uma ideia e dar um rumo. O cliente, olha, eu não compreendi direito e tal, mas é esse rumo aqui, é nessa direção. Facilita o desenvolvimento, o andamento do projeto, né? Facilita. Isso pode, a partir de determinadas etapas, ser feito com 3D pelo computador. Pode também. E é feito também, e é importante também. Mas o desenho à mão livre, ele é muito interessante. Ele humaniza o projeto, ele dá uma dinâmica. Você pode trabalhar com ecoline, com aquarelas, trabalhar com recursos pictóricos. Fica uma coisa única, tá? É interessante que, se vocês tiverem a oportunidade de visitar bienais de arquitetura, essas grandes exposições de arquitetura, vocês vão ver que há uma predominância absoluta desses desenhos à mão livre, né? Tem bienal que chega a proibir a apresentação de projetos em AutoCAD, em maquete eletrônica
eles até proíbem, né? Eles dão preferência à linguagem artística, né? Algumas. No geral, os próprios participantes já sabem das linguagens que predominam nesses eventos, eles levam já o seu toque de representação. Então, no passado, era possível a gente até distinguir que uma característica de representação de um escritório de arquitetura, outra característica de representação de outro escritório, né? Era como se fosse uma assinatura, né? Algo muito, muito próprio. Na maquete física, é um pouco disso também. A gente tem essa, entre aspas, licença poética, né? A gente não precisa perseguir em demasia uma realidade explícita, né? A gente pode perfeitamente trabalhar determinadas linguagens, né, de natureza plástica, tá? Isso vai fazer com que aquele objeto ele incorpore um valor a mais, além do valor implícito de uma maquete, que é a representação 3D de uma realidade que vai acontecer no futuro, tá certo? Ele também expressa uma linguagem artística, né? Aí você tem um ganho, tá? Existem alguns tipos de maquete que essa questão da linguagem artística ela é mais exacerbada, ela é mais desenvolvida. É o caso, por exemplo, das maquetes de paisagismo, né? As maquetes de paisagismo, as representações das plantas, dos espelhos d'água, das fontes, dos passeios e tal, elas permitem muito essa, entre aspas, licença poética, né? Nós utilizamos muitos recursos para fazer essas representações vegetais, né? Então, esta é uma área onde a 3D vai entrar, certamente, mas é uma configuração muito bruta, muito dura, tal, não é tão caliente como determinados recursos que a gente pode utilizar, como pode serragem, aquelas bolinhas de isopor que eu falei na aula passada, ou modelagens, espumas, ou próprio recursos da própria natureza, os gravetos, sementes, etc. Tudo isso pode ser lançado mão para a gente fazer uma representação dos arbustos, das copas das árvores, dos canteiros de determinados tipos de vegetação, né, dos tratamentos de piso, do paisagismo. Lembrando que o paisagismo são maquetes onde há uma predominância dos elementos naturais na sua representação. Canteiros pré-definidos disso, daquilo, a árvore vai ser plantada alinhada, tudo. Na natureza não acontece árvore em linha reta, né? Mas, enfim, mesmo assim, no cômputo geral, a representação vai demandar uma representação mais ligada à natureza, né? Nós temos aqui 12 participantes no momento, metade da turma, né? Eu estou supondo que a outra metade vai assistir essa aula em outro momento, né? Todas as aulas estão sendo disponibilizadas no AVA, tá certo? Mas assistir a aula aqui permite a indagação, uma interação melhor. A propósito, eu vou até abrir espaço para perguntas agora, porque eu só estou falando, e depois, no segundo momento, a segunda metade da nossa aula, nós vamos dedicar à topografia. Então, está aberto dúvidas. Professor, o senhor falou no começo que tem pessoas que têm facilidade de ter uma percepção em 3D, né? Um dia um Sim. colega meu, tipo,
ele é arquiteto já, ele é um arquiteto italiano, ele falou para mim que geralmente essa percepção é mais para os homens e as mulheres têm a percepção de ver as cores melhores do que os homens. Só que eu não sei se isso aí é, tipo, cientificamente comprovado e se isso é certo, mas era uma dúvida que eu tinha se tipo, tem fundamento nessa afirmação que ele falou, não sei. Em relação às cores que nós mulheres vemos melhores e vocês homens veem melhor em 3D, tem uma percepção melhor de 3D. Essa é uma indagação muito interessante. Ele tem parcialmente razão, sim, tá? O homem, ao longo... Porque, veja só, o período da história é um período muito curto, se a gente for considerar a presença do homem ao longo do tempo, né? A história vem de 5.000 anos para cá, só que, presumivelmente, o homem tem pelo menos 200.000 anos de presença. O homem mais ou menos aproximado com o que a gente reconhece hoje, né? Tiveram vários troncos e tal, os neandertais, isso e aquilo, mas nós estamos há 200.000 anos. Só que a história é 5.000 anos só. E mesmo no período da história, nós tivemos aí uns 3.000 anos, aonde o homem estava mais voltado para a guerra, para a defesa e para a caça. E a mulher estava mais voltada para o espírito materno, no sentido de proteger a prole e de preparar os alimentos, muitas vezes de produzir os alimentos também, etc. Então, esse foi uma vivência da humanidade no seu meio, né? Então, isso não é regra geral, mas desta forma que aconteceu. Então, o homem, nos embates entre as tribos, na caça e tudo mais, ele tendeu, ao longo do tempo, a desenvolver uma visão periférica maior, tá? Ele é mais aberto, a visão dele é mais abrangente, tá? E a mulher, ela desenvolveu uma visão mais localizada. Ela consegue ver mais cores, isso é medido cientificamente. Mulheres veem espectros de cores que nós, homens, não vemos. Não é regra geral, isso tem, né, mudanças constantemente. Mas, assim, em geral, as mulheres conseguem ver determinadas frequências de cores, principalmente junto aos vermelhos, aos infravermelhos, né? A mulher vê muitos vermelhos que nós homens não vemos, né? A gente não consegue compreender quantos batons de vermelho tem, e as mulheres conseguem perceber as nuances, as diferenças dos esmaltes, dos batons e tudo mais. Então, e também a visão dos detalhes, né? A mulher é mais atenta aos detalhes, né, às formas e tudo mais. As células dos nossos olhos, da retina, né, que é onde se projeta a visão, ela tem na sua periferia uma célula chamada bastonetes, a maior presença de bastonetes. Os bastonetes que nos dão essa capacidade de visão em ambientes de penumbra, ambientes escuros, que é próprio do embate, das guerras, de tudo mais, e esse campo visual maior, a gente consegue ver mais pelos bastonetes, que é a visão periférica, tá certo? E os cones, que é um outro tipo de célula nervosa, que está mais no fundo da retina, as mulheres têm mais aguçada. Os cones que vão definir as formas, as texturas, as cores, os detalhamentos e tal, tá? Na verdade, é um jogo de compensação, porque para a arquitetura, tanto é necessário uma visão quanto a outra, tá? Então,
os homens têm que treinarem no sentido de estarem mais afeitos a esses detalhes, essas visões de cores, de tudo mais. E as mulheres ter essa capacidade de uma visão mais geral e de não ver de forma tão mais localizada, tá certo? Então, quando você entra numa loja, vai um homem, uma mulher, então, a mulher consegue ver peças, consegue ter visão de preço, de detalhes, de tudo que muitas vezes o homem não tem. Isso é aferido por engenharia ergonométrica, né? Isso é mensurado, tá? Isso não é um achismo, tá? Isso é muito consequência desse processo de evolução do homem na natureza, o papel do homem e o papel da mulher, certo? Então, a gente tem essas situações. Agora, no nosso meio de arquitetura, tá? No frigir dos ovos, tanto um quanto o outro vão ter essa capacidade de percepção visual. Porque, como eu disse, isso se desenvolve, é uma demanda, é uma necessidade. Então, quem não tem muito aguçado vai terminar aguçando, de um lado e do outro, né? O homem que não tem tanta essa percepção cromática e tudo mais, ele vai desenvolvendo e vai tendo, né? Esse é um processo. E tudo isso, o corpo humano está em mutação, né? Porque de uns séculos para cá, a gente começou a ter um outro modo de vida, né? Então, daqui a alguns séculos, eu creio que nesse sentido a gente nivele tudo, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda tem uma herança genética. Isso não se apaga da noite para o dia. Isso persiste, tá certo? Agora, esse fato da percepção visual, existe problema na maioria das pessoas. A percepção visual é para poucos, a percepção visual mais aguçada. Homens e mulheres têm problemas, né? Proporcionalmente, o homem tem menos problema, mas tem muitos que são totalmente perdidão. Eu tenho um companheiro de viagem, que é um médico, esse cara é totalmente perdido. Ele sai do quarto do hotel dele, e ao invés de tomar o rumo do elevador, ele vai para o outro rumo, e volta o corredor todinho, porque ele já não sabe onde era o elevador. Então, né? Cirurgião. Né? Cirurgião tem que ter uma percepção espacial muito grande. Ele tem que ter uma visão tridimensional dos órgãos, dos vasos, de tudo mais, dos tecidos. Né? O dentista, né? Seja homem ou seja mulher, tem que ter essa percepção muito aguçada. Né? Então, tem algumas profissões que exigem essa percepção. Tá? E isso é treinado, literalmente treinado. Nós, arquitetos, temos que, de uma certa forma, cobrar essa atenção nossa, tá? Então, quando você vai visitar uma cidade, investigue os mapas, tá? Não fique escravo do GPS, né? Isso é besteira. A gente tem que, né, ter essa percepção, saber esse rumo aqui, certo? Conseguir ter uma visão dos marcos urbanos, né? Uma visão dos eixos, onde está o rio, quando está subindo, quando está descendo, né? A gente está na parte mais alta da cidade, para cá a gente desce, para o outro lado sobe, tem um vale aqui. Essa percepção visual, a gente deve estar se cobrando o tempo todo, né? A gente deve estar se cobrando o tempo todo. É isso. Professor, Dúvidas mais? Diga. Ainda é sobre essa questão da percepção. Tem algum exercício que ajude, por exemplo, alguns exercícios que ajudem a ter uma percepção melhor em relação à percepção melhor, tipo 3D, essas coisas? Ou não? Tem, sim, tem. Tem fisioterapia, né? Esse é um campo da psicologia, que é o campo da percepção, e o campo da fisioterapia, tá? Uhum. Então, tem pessoas que nascem
sem essa percepção. Elas têm que treinarem. Tem pessoa que bate nas portas, que tropeça o tempo todo, tudo. Porque o corpo nosso é muito imperfeito. Uma pessoa não é igual a outra. Tem pessoa que tem que usar óculos, tem outros que não precisam. Tem pessoas que escutam mais de um lado, escutam menos do outro. Todo mundo tem suas imperfeições, todos nós. Não existe corpo perfeito, né? Os gregos idealizaram o corpo perfeito, né? Mas somente idealizaram, porque esse ser perfeito da escultura, do belo grego, não existe. Então, todos nós convivemos com algum tipo de imperfeição. Então, tem pessoas que têm problemas depois de um acidente e tudo mais. Tem que ter treinamento de percepção espacial, sim. Eu não saberia dizer esses exercícios. Eu apenas aconselho a trabalharem muito com mapas, né? Procurarem trabalhar os mapas definindo eixos, definindo pontos de referência, procurando ver a paisagem urbana, caminhar é muito importante, caminhar na cidade, né? E caminhar com atenção, olhar no entorno, né? Se preocupar com isso. Isso é objeto do nosso trabalho. Nós temos essa obrigação, né? Quando a gente está se deslocando de ônibus, de carro, a gente está vendo a paisagem e tudo mais. De carro a gente não pode ver muito, senão bate o carro. Mas, enfim, na medida do possível, a gente deva ter essa percepção. Eu gosto muito de viajar de ônibus, que às vezes até mais do que eu dirigindo, porque o ônibus tem uma janelona grande e a gente pode ter essa percepção do entorno maior. É muito importante. No ônibus, eu me policio de ver as bacias, né? Eu estou andando na rodovia, eu estou dizendo, eu estou me aproximando da bacia do Puti, em Altos. É a parte mais alta. Aí de Altos para Teresina, é claro que tem ladeiras, sobe e desce, mas a tendência é ir a gente descendo, aí a gente vai vendo os vales, a gente vai vendo a mudança da vegetação. Nas partes mais baixas tem os babaçoais. Quando a gente vai se distanciando no rumo de Campo Maior, os babaçoais vão sumindo, vão surgindo os carnaubais, né? Aí a gente vai no rumo do Ceará, né? Os carnaubais vão ficando mais estreitos, vão surgindo as vegetações mais agrestes, mais de sertão, caatinga e tudo mais. Então, essa percepção do espaço natural e do espaço construído, nós temos que estar atentos. Então, o conselho básico que eu dou é assim, ficar atento ao nosso entorno. A gente tem que estar o tempo todo ao nosso entorno. Tá? E esse tipo de requisito é solicitado ao arquiteto. Alguém que diga, não, eu sou muito distraído e tudo mais, eu não consegui ver isso. Então, comece a ficar atento. Comece a procurar interagir mais com a paisagem do entorno, seja natural ou seja paisagem urbana, né? Comece a distinguir os pontos de referências, as edificações de interesse histórico, patrimonial, as edificações mais esbeltas, mais altas, né? As edificações mais esdrúxulas, né? Aquilo que eventualmente a gente venha conceituar como feio, né? Então, uma árvore pode ser uma referência e tudo mais. A gente vem a referenciar pontos, né? E a gente trabalhe muito ligado com o sol, né? Quando é de manhã, onde o sol está, onde o sol se põe, onde o sol nasce, quando é à tarde, qual a posição do sol, ter a visão das sombras, né? Saber... Por isso que eu vou dar um conselho final que vai arrematar todos para Thalita, né? Esse é fundamental. Todo arquiteto deveria ser um fotógrafo, ainda que amador. Quem não tem uma câmera fotográfica, tendo oportunidade, tendo uma economia, compre. A fotografia ajuda muito a gente a aguçar essa percepção espacial. Porque a gente vai, principalmente a fotografia da paisagem, a fotografia da arquitetura, a fotografia da cidade, mas mesmo a fotografia do retrato e outras, a gente começa a aguçar a percepção espacial. Né? Então, se querem treinar,
e o problema não é grave, se for grave, tem que consultar um psicólogo e ele vai te dar uns treinamentos, um tratamento que vai ser por uma fisiografia, né? Uma terapia, né? Você vai ter que fazer um trabalho específico disso. Existe esses tipos de treinamento, existe, né? Professor, Até como... Pois não. também em relação para melhorar essa questão da percepção 3D, tem exercício de desenho de observação também que ajuda bastante. Muito bom, muito bem lembrado. O desenho de observação é muito importante. O desenho de observação, ele rouba um tempo nosso de atenção à paisagem. Tá? E é um tempo relativamente grande. E a gente começa a observar elementos cromáticos na paisagem, as formas, né? A silhueta do horizonte. Isso é muito interessante. Bem lembrado, é isso mesmo, né? O desenho de observação é muito importante. Quem que perguntou foi o Eliakim, né? Isso. Ah, tá. Então, isso por exemplo, se matricular numa escola de artes plásticas, um curso desses, né? Mesmo no confinamento, né? Pelo YouTube, né? Eu não sei se vai ter acesso a materiais, porque está tudo fechado, mas enfim. Algum material encontra no YouTube. Algum material encontra, alguma coisa a gente tem dentro de casa, que isso tudo começa com grafite, e depois lápis de cor, que depois vai desenvolvendo outras situações. Mas eu tenho até indicação, não sei se ele aqui trabalha com desenho de observação, mas eu conheço, porque eu dou aula no curso de arte na Federal, né? Eu sou professor do curso de arte. Então, lá tem muitos ex-alunos que têm escolas que desenvolvem esses projetos, né? Notadamente, não com arte, só estudo mesmo. Não. Okay. Professor, tem um curso... Quem quiser desenvolver... Tem um curso de paisagismo agora que o paisagista está fazendo um curso agora sobre desenho de observação das plantas, do entorno e tal. Né, todo online ele. Agora não sei quanto é. Pois é muito interessante essas oportunidades. Se você puder disponibilizar no grupo o link, é sempre bom. Tá certo. Tem cursos que são de graça, hein, pessoal? Tem cursos até de graça. Então, a gente, né, é muito importante mesmo esse desenho à mão livre, essa percepção plástica, né? A gente desenvolver o nosso lado artístico. Olha, a maioria dos grandes arquitetos desenham à mão livre. Tá? Então, não é... Mesmo os novos. Tá? Eu tenho lá no meu escritório uma arquiteta recém-formada, Clara, que se formou na Camilo, né? Ela desenha à mão livre, tranquilo, numa boa, o tempo todo. Né? A outra arquiteta que trabalha comigo, a Thaís, também, todos os projetos começam com mão livre. Todos os projetos começam com mão livre. E assim acontece na maioria dos escritórios, lá no Júlio, né, no Ricardo Roque, né? O Ricardo Roque, por exemplo, é um bambam do AutoCAD. Eu duvido que tenha um cara melhor em AutoCAD do que o Ricardo Roque. Mas todos os projetos dele começam com mão livre. Ele só vai mexer com o computador quando o projeto já está assentado, a ideia já está carimbada. Então, vocês que estão no início do curso, ou na metade do curso, tá? Procurem desenvolver isso, é muito importante, né? Não é por acaso, né, que esses escritórios, né, trabalham com esse recurso, né? Porque o nosso corpo, né, a interação, a coordenação motora, os olhos, né, o tato com o objeto, com a caneta, com o lápis, tal. O corpo, ele faz essa passagem da concepção intelectual do projeto, porque, como Oscar Niemeyer diz, o desenho acontece na cabeça. O que a gente coloca no papel é uma representação do desenho.
Mas o verdadeiro desenho, ele é uma concepção intelectual. Então, o corpo é que vai repassar isto que está aqui dentro para algum meio, né? Um meio digital ou um meio motor, né? Analógico e tal. Então, o ideal é que vá do corpo com papel e do papel ele seja processado digitalmente. Todas as experiências que eu vejo do pessoal projetar direto no computador são projetos que terminam tendo pontos de falência, pontos de, né? Porque há uma tendência da gente se acomodar às ferramentas que o computador nos oferece. E com isso a gente perde um pouco do senso de liberdade e do processo criativo. A gente se deixa levar pelo computador. O computador permite isso, permite aquilo, tal. Então a gente, sem querer, vai se escravizando pelo computador. A gente começa a criar projetos que são caixinhas de computador. Tá? Então é preciso que a gente nunca perca o nosso senso de liberdade criativa. Tá? E a melhor forma de expressar essa liberdade criativa é manualmente, com os esboços e tudo mais. Veja só, de modo nenhum eu estou excluindo o computador, seria uma grande burrice. Até porque se não fosse computador, a gente não podia estar minimamente interagindo aqui e repassando alguns conteúdos que sejam possíveis para vocês. Mas nós temos que estar atentos e o processo, antes de tudo, é um processo intelectual, o desenho acontece na cabeça, né? Então, é comum, por exemplo, a gente ficar com um projeto na cabeça, muito tempo. Aí a gente coloca no papel, aí errado, às vezes coloca no papel num restaurante, num guardanapo, isso é clássico entre os arquitetos, num pedacinho de papel qualquer, numa caixinha, aonde a gente encontra, opa, é porque começou o desenho na cabeça, a gente tem que colocar no papel rapidinho assim, para dar uma olhada e tal, aí a gente vai fazendo os esboços, e assim a gente vai lapidando o projeto. Né? No mais, é Ctrl+C, Ctrl+V. Né? E a gente sabe perfeitamente quando um projeto é Ctrl+C, Ctrl+V. A gente se ilude achando que não, mas a gente sabe perfeitamente quando um projeto é Ctrl+C, Ctrl+V, que é o pior dos mundos, a cópia. É o pior dos mundos. Além de dar cadeia. Além de dar cadeia, né? Além de dar cadeia. Né? E, professor, mas o Ctrl+C... Oi, pois não. O professor Ricardo Walker, ele falou que muitas vezes quando ia em restaurante, barco, assim, ele desenhava no guardanapo. Sim, eu também. Eu conheço inúmeros arquitetos que fazem isso. Isso não é exclusividade, não. E nós já aprendemos, ele, eu e tantos outros, de outras gerações. Porque o guardanapo é um papel à vista. Quando você está numa mesa, você está relaxando, tomando um vinho ou uma cachaça, que seja, ou mesmo que não tenha bebida alcoólica na história, você está relaxado, né? O processamento intelectual está mais um pouco... está mais descomplicado, está mais leve, mais... Então a coisa vem ali, aí você desenha ali, né? Isso pode acontecer num parque, pode acontecer quando você está fazendo uma viagem de ônibus, já aconteceu muito comigo. Eu tinha que ir muito ao Ceará, às vezes ia de avião, mas a maioria das vezes eu ia de ônibus, porque sai caro, está indo de avião e tal, e até mesmo no avião. Tá? Você vê o arquiteto que usa muito isso, porque ele tem sempre uma canetinha, um grafite à mão. Eu não consigo andar sem isso. Eu tenho muitas calças borradas de tinta, que às vezes destampa e borra a calça, ou então furada com a ponta do grafite, porque é impossível. Que nem o relógio. Tem relógio aqui, eu não consigo sair de casa sem esse instrumento no meu bolso. Eu não consigo. Né? Porque a qualquer momento eu posso precisar fazer um desenho, né? Tá? Lá na minha oficina, muitas vezes eu desenho em tábua, né? Assim, para explicar uma situação para o marceneiro, ao invés de ter que ir lá no escritório, fazer um desenho formal no computador. Ali mesmo eu já faço um croquis, um 3D, aí eu
profissional interage, vê eu construindo, eu estou dizendo, isso aqui é bancada, isso aqui e tal. Então, ele vê a progressão do desenho e ele já resolve uma situação de produção ali mesmo, rapidinho, e o desenho fica numa tábua que depois vai para o lixo, depois some. Mas é isso, né? É muito comum isso, muito comum, né? E, infelizmente, é um hábito que está se perdendo um pouco, né? E muitas vezes as pessoas terminam ficando muito escravo do computador. O computador, por exemplo, para projeto executivo, ele é insubstituível. O projeto executivo é todo no computador. Todo. Bom, eu vou deixar esses aspectos da topografia para o nosso próximo encontro, tá certo? Hoje nós começamos a falar do processo construtivo da maquete, né? De como ela é construída, né? Falamos finalmente aqui da questão artística, né? Que terminou tomando um pouquinho de tempo, isso é importante para a gente também. A topografia, eu quero dar um espaço especial para a topografia, porque a topografia é a representação do terreno em que a maquete vai ser assentada, né? E esse terreno é um problema para a gente fazer, porque quando a gente vai fazer o edifício, uma caixa qualquer, em geral, com algumas exceções, mas em geral, esse processo construtivo obedece um ordenamento ortogonal. As paredes são em 90 graus, né? Dificilmente a gente tem edifício inclinado, edifício é reto, né? Nós temos também, os vãos tendem a seguir um sucesso, segue um certo ordenamento artificial, mas o terreno é natural, né? Então, a natureza, ela é orgânica, né? A natureza é orgânica. O terreno, ele não é reto, ele não é plano, ele é acidentado, numa direção, na outra direção, tudo. Então, essas representações, elas são muito importantes, porque, afinal de contas, a maquete vai estar apoiada em algum tipo de terreno, né? Então, muitas vezes, para a edificação ser apoiada no terreno, a gente tem que fazer movimentos de terra, a gente tem que fazer cortes, aterros, etc. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, no sentido de saber como é que a maquete resolve esse tipo de problema, né? E, na verdade, é o primeiro passo de uma maquete, né? Aonde o edifício vai estar assentado. Muitas vezes, essas maquetes mais simplórias, elas ignoram o terreno, justamente porque o terreno é mais complicado de ser representado. Ou então simplificam o terreno, colocam o terreno como se fosse tudo plano. E, na verdade, não é assim que acontece. Então, as maquetes mais técnicas, mais profissionais, elas vão ter que lidar com o terreno. E lidar com o terreno quer dizer lidar com formas e dimensões orgânicas, a natureza, né? A gente vai representar a natureza e depois vamos começar a interferir nessa natureza, né? A agredir essa natureza de alguma forma para poder construir algo que seja, na verdade, artificial, algo que o homem esteja propondo ali naquele pedaço de natureza, certo? Alguma dúvida em relação ao trabalho que vai ser entregue hoje? Alguns já entregaram esse trabalho, outros não, mas nós temos prazo, naturalmente, até a noite. Eu queria saber, entre os que estão aqui na sala de aula, qual a situação, quem entregou, quem não entregou, tá? Ana Oliveira, eu acho que já falou, né? Ana Oliveira, você já entregou? Ainda não, né? Assim que a aula acabar, me ouve? Tá, eu não estou pedindo para você correr, não. Eu só estou querendo ter um controle aqui para ter uma ideia. Entendi. Tá? Tudo bem, mas assim que a aula acabar, eu entrego. Tá ótimo. A Ananda. Ananda. Bruno. Já entreguei. Já entregou, né? Eliakim.
Já entreguei os 2 trabalhos, se eu não me engano, foi antes de ontem, ou foi ontem, uma coisa assim. Tá bom, ele aqui. Valeu, Gustavo. Gustavo. A Luânia, eu sei que já entregou. Niele. Thalita. Thalita, já entregou? Ainda não entreguei, professor. Vou entregar daqui Ah, a pouco. tá. Combinado, então. Iagon. Só falta de maquete entregar hoje, de tarde. Valeu, Iagon. Deixa eu ver aqui quem mais. Ô, professor. Oi, diga. Eu mandei no grupo o link do canal não, do Instagram do rapaz lá que eu lhe falei, que tá com curso. Certo. Aí o pessoal dá uma olhada. Aí tá na descrição da bio. Tá bom. Então, pessoal, no grupo a gente tem essa contribuição. Quem tiver interesse, tá certo? E eu tenho um ex-aluno meu que eu recomendo muito. Eu digo para o período pós-confinamento, né? Que é o Moisés Rego. Moisés Rego. Ele tem uma escola de arte e tal, e ele interage bastante com essa área de arquitetura e de patrimônio. Na verdade, ele é formado em artes plásticas, tem mestrado em patrimônio cultural, então ele é bastante paciente, ele trabalha muito com idosos, inclusive, mas trabalha também muito com estudantes universitários. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar no grupo também o link dele, tá certo? Eventualmente, pode ser que ele tenha até algum trabalho à distância. O custo dele é bastante em conta. Pois bem, pessoal, é sempre um prazer estar convivendo com vocês. Isso é bom no período de confinamento, que a gente fica isolado do mundo praticamente, e aí, de vez em quando, a gente está tendo esse contato. É muito importante. Fiquem em casa, fiquem em paz e com saúde, e um abraço a todos. Tchau. Tchauzão. Não.